Antes de começar, deixa eu fazer uma comparação aqui. Eu não sei se você já teve a oportunidade de verificar pessoas em processo de afogamento. Uma pessoa que não sabe nadar, que está em processo de afogamento, qualquer coisa que você jogue para ela vai ser a tábua de salvação, mesmo que aquilo não vai evitar o afogamento dessa pessoa, mas é tudo que ela tem e ela vai se agarrar com unhas e dentes até o final, mesmo que seja uma folha, para não se afogar. Trazendo para o mundo das discussões, dos diálogos, das teorias, das teses, das narrativas, é a mesma coisa. Uma pessoa que quer defender uma tese, mas que não seja tão assim substancial, ela vai se agarrar em tudo que ela encontrar pela frente, mesmo que aquilo não mostre nada que vai corroborar a sua tese, a sua argumentação, mas ela vai se agarrar naquilo. Hoje nós vamos ver isso na prática. Nós voltaremos a analisar o terceiro vídeo do professor Lucas Lancaster, onde ele está tratando sobre o primado de Roma, ou a jurisdição universal do bispo romano. E desta vez, ele vai inaugurar. Eu falei no vídeo passado sobre o Concílio de Sárdica, mas agora ele vai começar o vídeo mostrando as suas provas de que houve sim, antes de Gregório, antes de Leão, uma jurisdição universal do bispo de Roma. Ou seja, o bispo de Roma mandava e desmandava em todas as igrejas. E ele vai tentar provar isso apelando para quem? Para Clemente de Roma, para a primeira epístola de Clemente aos Coríntios. Então eu convido você a desmantelar essa tese juntamente comigo, proferida aí pelo professor Lucas Lancaster, onde ele vai tentar provar para nós, dentro dessa epístola, que houve, veja bem, que houve uma ordem de Clemente aos Coríntios, ordenando aos Coríntios para que eles cessassem a rebelião. E isso seria a prova do seu suposto primado, da sua suposta jurisdição universal, do qual eles alardeiam tanto. Então vem comigo que nós vamos fazer algumas interferências, nós vamos passar o vídeo dele, vamos deixar ele falar, fazer algumas interferências e depois eu quero mostrar com documentos da própria Grey, do qual ele faz parte, que ele está redondamente enganado. Agora, pessoal, eu vou colocar o vídeo dele, tá? E nós vamos acompanhar como que o senhor Lucas Lancaster vai construir o seu argumento em cima da primeira carta de Clemente aos Coríntios, tá? Como que ele vai provar aí? Para mim, sinceramente, é um trabalho hercúleo, tá? Tentar provar que através de Clemente ele foi o primeiro papa e, pior, esse suposto papa exerceu uma jurisdição universal alegadamente demonstrada nessa carta que ele escreve aos Coríntios. Vamos lá. A mais antiga evidência de jurisdição universal do papa sendo exercida é a célebre Carta aos Coríntios do Papa São Clemente I, quarto Papa. Trata-se, se o argumento for válido, e nós reconhecemos que é, Bom, aqui você já vê que ele já toma como certo que Clemente é um Papa, né? E é o terceiro Papa. Ele fala isso, claro, baseado na tradição da sua igreja, que acredita que Pedro foi um primeiro Papa. E ele não está usando aqui o termo técnico eclesiológico. Por quê? Porque outros patriarcas também usavam o termo papa, que significa papai, o pai na fé, aquele que cuida do rebanho, né, que cuida da igreja, aquela pessoa mais idônea, que dá a vida pela igreja. Esse era o título, ou era o termo usado pelos líderes da igreja primitiva, tá? Não era exclusivo do bispo de Roma. Mas como ele está usando aqui, é este termo que foi separado exclusivamente para o bispo de Roma dentro do hemisfério ocidental, tá? Então, dentro da igreja ocidental, a partir apenas da Idade Média, é que esse título começou a ser usado exclusivamente pelo bispo de Roma, aqui no Ocidente. Porque no Oriente, eles não estão nem aí com Roma. Eles continuaram usando
normalmente o título Papa também. Mas como o Lancaster é católico romano, é claro que ele está fazendo referência a um título exclusivo do bispo romano dentro do Ocidente. É claro que isso é um total anacronismo. Por quê? Como nós veremos, longe de Clemente ser um papa, nem mesmo bispo ele era, talvez, né? Mas ele precisa ir acumulando essas... O que a gente pode usar como termo bem apropriado? Conjecturas. Ele vem acumulando conjecturas em cima de conjecturas para construir o seu argumento. É assim que eles trabalham. Então nós vamos ver o que ele vai falar aqui para nós, que vai corroborar que Clemente era um papa e foi o terceiro papa aí na linha da suposta sucessão apostólica. Trata-se de um exercício da jurisdição universal do Papa antes do ano 100, ainda no primeiro século. Praticamente todas as autoridades filológicas, os grandes estudiosos de patrística, reconhecem que esse texto foi escrito no ano 96, certo? E, brevemente, o contexto. Naquela época, os cristãos de Corinto haviam se rebelado contra a sua hierarquia e, sem razão justa, haviam expulsado os seus presbíteros, os seus padres. E para admoestá-los, quem escreve? A Igreja de Roma, pela pena do seu bispo, Clemente. Este texto... Veja, aqui ele já começa a fazer uma confusão, né? Ele chama presbíteros de padres. Outro anacronismo grave. Ele, como professor de história, ele deveria saber lidar com essas coisas, né? Você não pode retroagir algo que, por exemplo, é utilizado hoje na Igreja Católica de uma maneira dentro de uma hierarquia, porque o padre está abaixo do bispo. O padre está abaixo do bispo. Seria o quê? O presbítero hoje. Só que naquela época, como nós veremos, não existia essa diferença. Não existia essa hierarquia. Essa hierarquia começa a surgir possivelmente nas igrejas da Ásia, e a primeira evidência que nós temos disso é nas cartas de Inácio, onde ele faz uma diferenciação entre bispo e presbítero. Mas como nós veremos aqui com farta documentação, e eu não vou citar todas as que eu tenho aqui, porque senão o vídeo ficaria enfadonho muito grande, presbítero e bispo não tem diferença alguma. Então o que ele está fazendo aqui, chamando presbítero de padres, é outro anacronismo. É a mesma coisa chamar Clemente de papa, né? Esse texto, esta história sofre de numerosos gêneros de contestação. Por exemplo, em primeiro lugar, se declarará que Clemente não era bispo. São aqueles que negam a existência de episcopado monárquico, de monarquia episcopal, enfim, no começo da igreja. Contra isso... No primeiro século ele vai falar. Mas o que ele não diz é que essa contestação não é dos protestantes, ou não é apenas dos protestantes, e sim também dos católicos romanos. E eu vou citar aqui vários teólogos e historiadores católicos romanos que vai corroborar com o meu ponto de vista do que eu disse daqui a pouco a respeito de presbítero e bispo serem termos intercambiáveis e que não existia essa hierarquia na igreja primitiva. Não existia bispo monárquico nessa igreja primitiva, pelo menos antes de meados do segundo século. Isso da igreja. Contra isso, eu acho que o cardeal Rengerrotter, na sua Histoire de l'Église, já refutou suficientemente, não vou retomar isso aqui. Mas... Não conheço esse autor que ele está falando, né? Gostaria até de dar uma olhada nesse livro que ele fala. Ele não deixa as referências, mas enfim. Ele está fazendo uma aula ali, não é obrigado a fazer isso. Mas eu acredito que a visão do Luke Lancaster, ela não está a par com as descobertas ou as pesquisas ou a opinião quase que unânime da academia, principalmente da Igreja Católica. Né? A academia, de modo geral, longe de acreditar que existia um bispo monárquico no primeiro século,
eles repelem essa ideia, refutam, porque é algo estranho, né? Quando você estuda a história mesmo, gente, você tem que fazer um esforço muito grande para você afirmar o que ele está falando, que existiu bispo monárquico no primeiro século da igreja, no segundo século. Isso só vai acontecer, como eu já disse, a partir de Inácio com as igrejas da Ásia. Com as igrejas da Ásia. Aí depois, claro, vira uma moda, né? Pega isso aí por necessidades também. É bem complexo essa questão, tá? Por necessidades. E aí surge, então, um bispo acima dos presbíteros, tá bom? Mas nessa época de Clemente, não existia isso. Quando ele fala a igreja de Deus que habita em Roma, escreve a igreja de Deus que habita em Corinto, em primeiro lugar, essa igreja de Deus que habita em Roma significa a autoridade dessa igreja. E qual é a autoridade dessa igreja? É do seu bispo. Não. Não é isso que a carta está falando. A carta não diz isso. Isso é por conta e risco do senhor Lancaster. É ele que está colocando isso dentro da própria carta. É uma interpretação católica que ele está fazendo. Isso não está no texto. Quando Clemente escreve, na verdade, como nós veremos daqui a pouco, nós nem sabemos quem que escreveu essa carta. É atribuído a Clemente, através de uma tradição, mas nós não sabemos quem escreveu. Ela é anônima. Os fragmentos dessa carta não traz o nome de Clemente, não traz o nome dele. Então, essa pessoa escreve em nome da igreja, não é em nome dele, não é em nome do bispo. Isso é bem complicado, tá? É bem complicado para o argumento católico. Por quê? Porque você percebe que ele tenta fugir das evidências textuais. Ele está tentando provar que um poder do Papa, um poder jurisdicional do Papa, tá? Um poder que nem existia nessa época, e ele tem que lidar com o fato de que esse tal Papa Clemente nem aparece na carta. Quem que aparece? Quem que escreve? A igreja que está em Roma para a igreja que está em Corinto. Ela não está escrevendo, olha, o Papa Clemente ou fulano de tal está escrevendo ou impondo algo à igreja de Corinto. Não, é a igreja que está em Roma de modo geral, porque isso era o normal naquela época, tá? As igrejas terem um colegiado, não era um bispo monárquico. Então, todas as evidências corroboram com esse fato, inclusive essa carta se dirigir de uma igreja para outra já corrobora com esse fato. Porque senão o próprio bispo romano colocaria ali o seu nome, né? Como posteriormente eles fizeram. Depois que a igreja, claro, construiu toda uma hierarquia em torno de um bispo monárquico, eles escrevem em nome deles. Em nome deles, Leão, Gregório, Júlio, todos eles vão escrever em nome deles, né? Não em nome da igreja, não, é em nome deles, que eles se consideram os bispos monárquicos. Mas nessa época não existia, e isso é mais uma evidência, né? Essa ausência do nome de Clemente nessa carta é outra evidência de que não existia bispo monárquico. E aí você vê que ele não consegue lidar com isso, ele tenta dar um somebody love ali, tentar pular, ficar pulando de um ponto para o outro. Olha, é o poder da igreja, mas é o poder do bispo dessa igreja, coisa que não está no texto, apenas na cabeça dele. Então ele está forçando uma interpretação, mas quem não se liga na história engole o que ele está falando, né? Porque ele vai colocando assim, tentando encaixar essas conjecturas de um modo bem perfeito a ponto de construir um argumento, né? Mas quando você conhece a história, você já olha, já bate o olho, pronto, isso aqui é falácia, isso aqui está errado. A única maneira de escapar isso é ao argumento presbiteriano de negar o governo monárquico no começo da igreja, mas que não se sustenta. Não se sustenta, tá? Bom, e quanto ao autor? Bom, vamos trabalhar com essa objeção dele. Ele diz que não se sustenta. Negar o bispo monárquico é algo de quem crê em sistema presbiteriano, né? Como que, olha, isso é coisa de protestante, né? Isso é coisa de protestante. Vamos ver se é mesmo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu separei aqui, então. Primeiro, vamos analisar o próprio teor da carta, tá? É interessante que quando Clemente ele escreve a igreja aos Coríntios, ele não menciona bispo monárquico.
ele não menciona um bispo acima do outro. O problema ali naquela igreja era com os presbíteros. E ele diz no plural. Isso reforça mais uma vez a tese de que a igreja primitiva, até meados do segundo século, trabalhava com colegiados de presbíteros e não um bispo monárquico. E aqui é uma evidência muito forte, porque quando Clemente escreve, ele escreve e fala diversas vezes nessa carta, nomeia diversas vezes, presbíteros, e não um bispo acima da igreja. Um bispo que está tomando conta dessa igreja, que é o líder dessa igreja de um modo geral, com os presbíteros embaixo. Ele fala que tudo estava acontecendo por causa dos presbíteros. Eram os presbíteros que estavam sendo destituídos do seu cargo. Aí ele vai dizer, por exemplo, no capítulo 1, versículo 3, com efeito, em tudo vós ageis sem fazer acepção de pessoas, andando segundo as prescrições de Deus, submissos a vossos chefes e prestando aos presbíteros que estavam convosco a honra que lhes cabia. No 57.1, vós que lançaste os fundamentos da revolta, submetei-vos aos presbíteros e deixai-vos corrigir com arrependimento, dobrando os joelhos de vosso coração. No 54.2, irei para onde quiserdes e farei o que a multidão ordenar, para que o rebanho de Cristo viva em paz com os presbíteros constituídos. No 47.6, caríssimos, é vergonhoso, muito vergonhoso e indigno de conduta cristã ouvir-se dizer que a firme e antiga igreja de Corinto, por causa de uma ou duas pessoas, está em revolta contra os seus presbíteros. Em nenhum lugar ele menciona aqui a revolta contra o bispo, que seria o normal se o bispo fosse o líder máximo da igreja. Mas ela está revoltada. Algumas pessoas ali conseguiram, pelo poder que tinha dentro dessa igreja, conseguiram destituir quem? Um colegiado, os presbíteros dessa igreja. Ele não escreve ao bispo dessa igreja, ele não escreve a um bispo monárquico, ele escreve a quem? A igreja de Corinto, que estava sem os seus presbíteros. Não havia bispo. E aqui nós temos um autor, tá, de história eclesiástica, o Henry Sheldon. Ele vai dizer o seguinte: Clemente de Roma, cujos escritos não podem ser bem colocados antes dos últimos anos do primeiro século, não indica nenhuma consciência de qualquer distinção entre bispos e presbíteros na igreja de Corinto. Ele fala de sedição, não contra a autoridade de um bispo, mas contra os presbíteros, e exorta a submissão aos presbíteros, o que é muito estranho se as igrejas tivessem um bispo tomando conta delas. O ensino dos 12 apóstolos, da mesma forma, implica apenas duas ordens no ministério. Uma de suas instruções é esta: nomeei para vós bispos e diáconos dignos do Senhor. Ah, mas aqui a prova está aqui, ó, tá vendo? Tinha bispo, sim. Calma, muita calma nessa hora. Por quê? Porque a palavra antigamente, desde o Novo Testamento, a palavra bispo e presbítero são usadas de modo intercambiável, ou seja, uma é tomada pela outra. O que quer dizer que um bispo é o mesmo que um presbítero, e um presbítero é o mesmo que bispo. Ora chama ele de presbítero, ora chama ele de bispo. A gente vê isso nas cartas de Paulo, né, a Tito e em outras partes do Novo Testamento também, onde ele usa de modo intercambiável a palavra bispo e presbítero também. Então, quando Clemente fala de bispo, ele está, na verdade, falando dos presbíteros. Então isso é mais uma prova de que o Sr. Lancaster está redondamente enganado, e quem escreveu aquela história eclesiástica que ele citou também, tá? Fez uma pesquisa horrível, porque está totalmente na contramão de tudo que nós temos na academia hoje a respeito deste tema. E aqui Inácio, na parte 42, ele vai dizer, olha: pregavam pelos campos e cidades, aí produziam suas primícias, provando-as pelo Espírito, a fim de instituir com elas bispos e diáconos dos futuros fiéis. Isso não era algo novo, desde há muito tempo a Escritura falava dos bispos e dos diáconos.
Com efeito, em algum lugar está escrito: estabelecerei seus bispos na justiça e seus diáconos na fé. Então, você percebeu? Em outras partes ele vai falar dos presbíteros e diáconos, e em outras do bispo e do diácono. Ou seja, bispo e presbítero é usado de modo intercambiável. Isso já era uma tradição desde as cartas paulinas. Mas vamos recorrer aqui a 2 testemunhos antigos, tá? Para não falar que eu estou tentando adulterar a história, eu estou ensinando errado. Vamos ver pela pena de 2 testemunhas antigas. A primeira delas é Máximo Confessor e depois Jerônimo, tá? Máximo Confessor, em uma das suas obras sobre os nomes divinos, ele vai dizer assim, olha: o nome de presbítero também designa um bispo. Olha aqui, o nome de presbítero também designa um bispo. Isso muito tempo depois que o Novo Testamento foi escrito. Além disso, um bispo é também um presbítero. Isso está declarado nos Atos dos Santos Apóstolos, onde Paulo prescreve algumas coisas para as suas igrejas na Ásia. Olha que interessante. E aí agora vamos para o testemunho de Jerônimo, tá? Ele vai repetir igualzinho o que Máximo está falando. Um presbítero, Jerônimo, está muitos séculos depois, tá? Está muito tempo depois de Clemente. Muito tempo depois de Clemente. E nessa época de Jerônimo, ainda ele vai falar, olha, um presbítero, portanto, é o mesmo que um bispo. E antes que as dissensões fossem introduzidas na religião por instigação do diabo, e fosse dito entre os povos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, as igrejas eram governadas por um conselho comum de presbíteros. O que Jerônimo está falando? Olha, antes que houvesse dissensões nas igrejas, tá? Rebeliões, ou por intromissão herética de fora, ou mesmo por heresias de dentro, dissensões, cismas, as igrejas não precisavam de bispos. Eram governadas por um colegiado de presbíteros. É isso que ele está falando. Tá? Então, são 2 testemunhas muito fortes contra a própria tese do Sr. Lancaster. Tá? E isso vem corroborar com o que eu estou falando aqui a respeito de Clemente. Clemente, longe de ser um bispo monárquico, ele era um dos presbíteros, que também era chamado de bispo, naquelas igrejas antigas da época, ali no final do 1º século. Vamos ver mais aqui. O Francis Sullivan é um teólogo e historiador católico, tá? E ele escreveu os Apóstolos e Bispos, o desenvolvimento do episcopado na Igreja Antiga. Ele vai dizer aqui na página 16, olha, a carta dos Romanos aos Coríntios, conhecida como 1 Clemente, que data de cerca do ano 96, provê boa evidência de que cerca de 30 anos após a morte de Paulo, a igreja de Corinto era conduzida por um grupo de presbíteros, sem indicação da presença de um bispo com autoridade sobre toda a igreja. Contudo, 1 Clemente afirma que os apóstolos fundadores tinham designado a primeira geração de líderes da igreja local e estabeleceram a regra de que quando esses homens morressem, outros deveriam ser designados para sucedê-los. Essa carta, então, atesta o princípio da sucessão apostólica no ministério, mas não dá suporte à ideia de que os apóstolos designaram um bispo para cada igreja que eles fundaram. Para 1 Clemente, o princípio da sucessão apostólica era concretizado no colégio dos presbíteros devidamente escolhidos. Muitos acadêmicos são de opinião de que a Igreja de Roma também era, nessa época, conduzida por um grupo de presbíteros. Um documento romano do século II, conhecido como Pastor de Hermas, apoia essa opinião. Pastor de Hermas, ele vai falar sobre designar os presbíteros, inclusive de Roma. E nós temos uma prova muito cabal quando Inácio escreve a Igreja de Roma. Ele escreve 7 cartas que são consideradas autênticas por uns, criticadas por outros, essa autenticidade, mas enfim, a maioria acredita que são autênticas. Nessas cartas,
quando ele escreve às outras igrejas, ele escreve aos bispos dessas igrejas. Mas quando ele escreve à igreja de Roma, ele se dirige à igreja e não ao bispo dessa igreja. O que, claro, é uma evidência esmagadora de que naquela época Roma não tinha bispo monárquico, era um colegiado de bispo. E isso a academia concorde, tá? O próprio Sullivan aqui, que é católico romano, é um estudioso da Igreja Católica, ele está atestando isso. O John Chapman, na Enciclopédia Católica, volume 6, ele foi um dos colaboradores, ele vai dizer, olha, mencionam-se presbíteros várias vezes, mas não são distinguidos dos bispos. Está falando da carta de Clemente. Não há absolutamente menção de um bispo em Corinto. E as autoridades eclesiásticas são sempre nomeadas no plural, tá? Sempre no plural. Paul Johnson, um renomado e conhecidíssimo aí historiador católico, ele escreveu História do Cristianismo, livros muito bons também sobre história, ele vai dizer na página 78, olha, com efeito, provavelmente, o primeiro bispo romano, em algum sentido significativo, foi Sotero, muito tempo depois, tá? Então, nós não temos bispo, e lembra que eu falei depois, meados do segundo século. Meados do segundo século. Isso corrobora com o que eu estou falando, né? Isso não é coisa de protestante. Isso é coisa de história. São fatos verídicos da história. Agora, o Sr. Lancaster, ele está passando por cima de todos esses fatos e evidências para poder simplesmente sustentar uma tese que não tem sustentação histórica hoje em dia na academia, a não ser na tradição da igreja dele. Mas tradição de igreja não significa veracidade histórica. A gente sabe muito bem disso. Vamos ver o que ele vai falar mais aqui. Agora ele vai passar para uma outra evidência. Vamos lá. Há uma tradição constante na igreja, de Santo Irineu para baixo, de que a carta foi escrita por Clemente, bispo de Roma. Isso nós vemos em Santo Irineu, no Contra as Heresias, livro 3, capítulo 3. Em Egesipo, ou Egésipo, depende da tradução. Isso nós vemos uma transcrição de uma obra dele perdida por Eusébio de Cesareia, na História Eclesiástica, livro 4, capítulo 22. Nós vemos também Dionísio de Corinto dizer isso, também recolhido por Eusébio, na História Eclesiástica, livro 4, capítulo 23. São Jerônimo também diz isso no seu De Viris Illustribus, no capítulo 15, ou seja, todas as mais antigas autoridades reconhecem que o autor é Clemente de Roma, aquele que foi o quarto bispo de Roma, terceiro depois de São Pedro. Clemente, nessa sua carta, ele ordena... Não, antes da gente comentar esse ordena dele aqui, vamos dar uma olhadinha na biografia, né, claro, de Clemente. Tá? Vamos ver o que outros estão falando sobre isso. Vamos ver aqui, então. Essa coleção aqui da Paulus é bem conhecida, né? São os verdinhos, os livrinhos verdes da patrística. E nos Padres Apostólicos, é praticamente o que abre, né, essa patrística, essa série de livros, eles vão dizer o seguinte, olha, a respeito da introdução, no comentário da introdução da carta de Clemente aos Coríntios. Orígenes tenha sido talvez o primeiro a afirmar que Clemente Romano é o mesmo da lista dos colaboradores de Paulo, de Filipenses 4:3. A antiguidade aceitou esta identificação especialmente porque se apoiava no testemunho de Orígenes e de Eusébio. Eusébio vai citar Egesipo, ou Egésipo, né, também atestando isso, mas isso vem séculos depois que essa carta foi emitida. Séculos depois que eles foram falar, olha, isso aqui é o mesmo Clemente, só porque existe um Clemente lá numa das cartas de Paulo, o que eles fizeram? Associaram com o autor dessa carta, mas o autor dessa carta, ele não está na carta. Não existe nos fragmentos, nos manuscritos, o nome Clemente. É um autor, alguém escrevendo em nome da Igreja de Roma. E aí, séculos depois, alguém fala assim, olha, esse cara aqui, do qual Paulo está escrevendo em Filipenses, é o mesmo que escreveu essa carta aos Coríntios. Talvez o primeiro, segundo o comentarista aqui, foi Orígenes. Mas Orígenes fala isso de modo gratuito. Ele não tem prova alguma para isso.
E aí, o que que acontece? Isso vai sendo passado de um para outro, tá? Você viu que o Lancaster citou aqui Jerônimo, claro, Jerônimo vai se basear em quem? Em Eusébio, que por sua vez se baseou em quem? Em Hegesipo ou o próprio Clemente, ou o próprio Orígenes. Mais provavelmente em Orígenes, né? Então, isso aí não tem lastro histórico, não tem prova histórica de que foi um Clemente e que foi discípulo de Paulo que era o autor dessa carta. Não é, a carta é anônima, tá? Aí ele vai continuar, olha. Eusébio de Cesareia e Irineu de Leão, por sua vez, recolhe uma informação de que Clemente teria sido o terceiro sucessor de Pedro no episcopado de Roma e conhecera pessoalmente Pedro. Tertuliano acredita que Clemente teria sido consagrado pelo próprio Pedro, mas teria renunciado em favor de Lino e só assumiu o episcopado depois da morte de Anacleto. Você vê que eles vão se baseando em tradições e uma tradição vai contradizendo a outra. E aí, o que eu coloquei em negrito aqui é muito interessante, gente. Muito interessante. Olha o que essa abordagem deste comentarista vai fazer. Contudo, os críticos modernos não veem razões para se dar crédito a estas afirmações. Quais são essas afirmações? Tudo. Desde que foi Clemente que escreveu e que ele foi bispo de Roma e que ele renunciou ao episcopado para dar lugar para o outro rei e posteriormente ele foi consagrado novamente e que ele conheceu a Pedro, essas coisas que vêm de tradição, tá? Uma tradição vai contradizendo a outra. Isso aqui não sou eu, não é protestante que está falando. São católicos romanos. Tá? Contudo, os críticos modernos não veem razões para se dar crédito a estas afirmações. Mas para por aí? Não. Por exemplo, um outro católico nos documentos da Igreja Primitiva, ele vai dizer o seguinte, olha. Há incerteza sobre o lugar que lhe cabe na série dos pontífices romanos. Irineu, Hegesipo, Tertuliano, Eusébio, Jerônimo e Epifânio trazem notícias sobre a questão, mostrando eles mesmos confusão em seus critérios. Confusão esta certamente devido às fontes que lhes estavam à disposição. Que fontes eram estas? As chamadas tradições orais. Tá? Ele foi honesto. Apesar de ser católico, ele teve honestidade histórica e acadêmica de colocar o dedo na ferida e falar assim, isso aí não é certo não, gente. Calma aí, tá? Vamos devagar. Você não pode bater o martelo e falar que foi Clemente, que ele foi bispo em Roma e foi terceiro sucessor de Pedro, ou quarto sucessor. Tá? Vamos mais devagar, tá bom? A história não te dá essa evidência. Ela não te dá essa certeza. Mas parece que o senhor Lancaster tem toda essa certeza, mesmo não tendo as evidências históricas ao seu lado. Mas ele tem certeza, baseado no quê? Sola Ecclesia. É isso que é a evidência dele. Se a igreja dele falou, isso basta. Tá? Ele falou em acho que foi no primeiro ou segundo vídeo dele. Olha, não importa o que os pais da igreja falam, tá? O que importa é o que a igreja está falando. Se a igreja falou, pronto. É como Inácio de Loyola. Se a igreja falar que o preto é branco, eu vou acreditar que o preto é branco, porque a igreja falou. Olha o nível de lavagem cerebral dessa gente. Vamos ver, agora vai ser uma parte interessante, porque agora ele vai tentar provar dentro da carta, tá, que, não, Clemente, ele era um verdadeiro papa, ele deu ordens, tá, para a igreja, e olha se eles não cumprissem essa ordem. Vamos ver como que ele vai colocar essas evidências textuais, né, de modo a transformar Clemente num papa e num papa autoritário. Aos coríntios, que voltem à obediência de sua hierarquia legal. Certo? E ele não aconselha, ele manda. Ele comanda com uma autoridade que se poderia dizer até quase arbitrária. Gente, é um absurdo isso. Gente, com todo respeito ao Lancaster, assim, o que ele faz? Ele está deixando o ofício dele de historiador. Eu acredito que ele seja formado em história, pelo menos, né? E está dando lugar a simples ideologias religiosas.
ao que a igreja dele está falando. Você vai ver aqui, o que ele faz assim é vergonhoso para alguém que se denomina historiador. Alguém que domina, né, os cânones da historiografia. Então, olha o que ele está falando. Ele está falando que Clemente ordena, Clemente dá ordem, e de uma forma arbitrária. Gente, hoje não é assim, não é difícil, né, na internet você conseguir a primeira epístola de Clemente aos Coríntios. Não é difícil. É só você baixar, coloca lá no Google, primeira epístola de Clemente aos Coríntios, que você vai ter lá na íntegra, tá? Não é novidade para ninguém. Agora, com ela em mãos, leia ela na íntegra. Veja se o teor desta carta dele corresponde, tá, a todo esse clima de autoritarismo monárquico que o senhor Lancaster tenta passar. Em nenhum lugar a carta dá a entender que o bispo romano estava impondo, dando ordens, comandando alguma coisa. Longe disso. Era uma exortação fraternal. E aliás, essa carta ela é dividida em homilias. São homilias. Não é um decreto do bispo, do Papa romano. São homilias. E como ele vai dar essa homilia? Através de uma exortação pastoral. Não como ordenando. Longe disso. Isso aí é por conta e risco dele. É ele que está tentando enxergar, ler o que não está no texto. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está indo para o texto com pressupostos teológicos já. Ele não está deixando o texto falar por si. Ele está impondo toda a sua teologia sobre e forçando o texto a dizer o que o texto não diz. Tá? Em nenhum momento a carta de Clemente deixa transparecer essa tal autorice, esse tal autoritarismo que ele tanto quer que Clemente tenha ali em relação aos coríntios. Vamos deixar ele falar, né? Vamos ver. Que nenhum papa moderno superou. Vejam o que ele diz. Olha, nenhum papa moderno superou. Gente, e olha que teve papa autoritário, hein? Pensa nos papas da Idade Média, que mandava matar, mandava perseguir, mandava torturar, falava que os imperadores eram sujeitos ao bispo de Roma, aos papas. Gente, pensa num grau elevado de autoritarismo que esses caras tiveram na Idade Média, quando a igreja realmente era monárquica, tá? Era praticamente um império com terras e tal, e o papa tinha um poder que rivalizava com imperadores. Aí sim, você tem papas muito autoritários. Gente, agora compare com o que Clemente está escrevendo, pelo amor de Deus. Eu nem vou falar que é como água e óleo, é como o tudo e o nada. Tá? É igual o tudo e o nada. É um absurdo o que ele está fazendo. Um absurdo. Dá uma olhada nas citações que ele colocou no texto aqui, né? Na tela. Dá uma olhada. Veja se você vê algo de autoritário aqui. Olha o que diz. Se alguém desobedecer ao que ele, Jesus Cristo, diz por nosso intermédio, saiba que estará envolvido em grande ofensa e perigo, mas seremos inocentes deste pecado. Outros já falaram do mesmo jeito que Clemente. Outros falavam da mesma maneira. Tá? Não tem nada de autoritarismo. Ele está ali admoestando com um coração, com homilia paternal aos coríntios. Tá? Mas o Lancaster está colocando o óculos da Igreja Católica Romana. Né? Então ele está vendo tudo pelas lentes do catolicismo romano. Né? E isso, é claro, chama-se anacronismo, tá? Se alguém desobedecer ao que ele, Jesus Cristo, diz por nosso intermédio... Olha a ênfase que ele dá. Se alguém desobedecer ao que ele, Jesus Cristo, diz por nosso intermédio, mas a ênfase não é aí. A ênfase é se alguém desobedecer ao que ele, Jesus Cristo, diz por nosso intermédio. É essa que é a verdadeira ênfase. A ênfase, assim, o perigo dos coríntios a desobedecerem não é porque ele era um papa, mas ele estava desobedecendo a Jesus Cristo. É essa que é a grande questão. Mas o que ele faz? Ele inverte. E se você não perceber essas questões aí,
tá? De semântica, de como as pessoas colocam as palavras, as ênfases, que pode mudar o sentido das frases, né? Eu tinha um antigo professor que ele chamava a nossa atenção para isso, né? Ele dava um exemplo assim, alguém escreveu uma vez no muro, lá na Idade Média, matar o rei não é crime. Aí prenderam ele, levou perante o rei, falou assim, você será morto, porque isso aqui é um crime. Olha o que você escreveu. Aí ele perguntou, mas majestade, o que eu escrevi? Olha o que está escrito, matar o rei não é crime. Aí ele falou assim, não, eles não deixaram eu acabar de escrever. Quando eu estava escrevendo, eu ia colocar uma vírgula. Matar o rei não é crime. Viu a diferença na ênfase? É a mesma coisa que o Lancaster está fazendo aqui. A ênfase aqui não é no bispo de João, não é por nosso intermédio, mas sim desobedecer ao que ele, Jesus Cristo, diz por nosso intermédio. Saiba que está envolvido em grande ofensa e perigo. É por isso. Não é porque ele estava desobedecendo ao bispo de Roma ou Clemente, mas é porque estava desobedecendo a Jesus Cristo. E isso faz total diferença na argumentação. Saiba que estará envolvido em grande ofensa e perigo, mas seremos inocentes deste pecado, ou seja, dessa desobediência. Isso lembra bastante os termos dos papas pelos séculos, né, que invocam a ira do Todo-Poderoso e dos apóstolos Pedro e Paulo. Se alguém, por nosso intermédio, não cumprir o que Cristo diz, vai incorrer em grande ofensa e perigo. São Clemente dizendo isso no século I. Nada disso, cara. Nada disso. Eu vou trazer uma bula aqui. A bula Magnificentíssimos Deus, que é a bula que proclamou Maria como assunto aos céus, né? De Pio XII. E no final dela, ele vai fazer essa citação aqui, tá? Normalmente, quando há um dogma, eles fazem essa citação. Preste atenção como que tá e compare com o que Clemente está falando, tá? Na parte 47 desta bula, o Pio XII vai falar o seguinte, olha. A ninguém, pois seja lícito infringir esta nossa declaração, proclamação e definição, ou temerariamente opor-se-lhe, contrariá-la. Se alguém presumir intentá-lo, saiba que incorre na indignação de Deus onipotente dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Ou seja, aqui ele está já com a mentalidade de papa de verdade mesmo. Aqui sim ele se acha que é o bispo universal, tá? Mas aqui nós estamos em 1950, gente. Tá? 1950. Pelo amor de Deus. Aqui sim você pode arrogar para si isso que os papas falam. Agora, Clemente não. Clemente não fala nada disso. Olha o que Clemente está falando. Se alguém desobedecer ao que ele, Jesus Cristo, diz por nosso intermédio, saiba que estará envolvido em grande ofensa e perigo, mas seremos inocentes deste pecado. Só isso. É bem diferente das falas dos papas, né? Já com essa mentalidade de jurisdição universal. Mais adiante ele diz, mais pro final da carta, depois de dizer tudo, vós nos daríeis grande alegria e contentamento se obedecerdes ao que escrevemos por meio do Espírito Santo. Nós os enviamos homens fiéis e sábios, que viveram de maneira irrepreensível em nosso meio, desde a juventude até a velhice. Eles serão testemunhas entre nós e vós. Fizemos isso para que saibais que nossa preocupação foi e é a de que reencontreis logo a paz. Ou seja, obedeçam o que nós estamos dizendo pela boca, por meio do Espírito Santo, que o Espírito Santo está dizendo através de nós. E vamos... Não está falando nada disso. Desconsidere isso aí, isso é a interpretação dele, tá? Obedeça, não está falando nada disso, tá? O que Clemente está fazendo é aconselhando, dando orientações, não como um papa autoritário, tá? Como ele acredita que era, tá? Mas apenas como um pastor de ovelhas preocupado com igrejas co-irmãs. Que essa era a ideia na Idade Média, na igreja primitiva, tá? Dos primeiros séculos ali. Tá? Havia o quê? Uma comunhão entre as igrejas, uma comunhão fraternal e de amor entre as igrejas, uma cuidando da outra.
uma cuidando da outra, né? E Clemente, sendo um presbítero da igreja que estava na capital de Roma, né? Na capital de Roma, uma igreja que era considerada uma igreja onde presidia no amor, que ajudava as pessoas na caridade, ela vai e ajuda essa igreja em Corinto, tá? Só isso. Só isso. Não tem nada de, se você não obedecer, vocês têm que obedecer, obedeça. Isso é coisa da cabeça dele, não está no texto, tá? É uma interpretação particular dele, tá? Ou da Igreja Católica Romana. Enviar gente aí para fazer vocês cumprirem. Não, não é isso. Não é isso. Ó, nós vos enviamos homens fiéis e sábios que viveram de maneira irrepreensível em nosso meio, desde a juventude até a velhice. Eles serão testemunhas entre nós e vós. Fizemos isso para que saibais que a nossa preocupação foi e há de que reencontreis logo a paz. Aonde está isso, essa interpretação que ele está fazendo do texto? Em nenhum lugar. Não está mandando um capataz lá de Roma para forçar os coríntios a reintegrar os presbíteros. Longe disso. Ele está mandando pessoas para que sejam testemunhas. E isso era muito natural nas igrejas. Não era só Roma que fazia isso. As demais igrejas também faziam isso. Enviava pessoas, homens idôneos, como testemunha. As histórias eclesiásticas narram isso nas outras igrejas. Mas o senhor Lancaster, pelo visto, ou não conhece a história eclesiástica, ou está selecionando aquilo que ele quer como evidência. E nem é evidência isso aqui. Isso aqui é uma má interpretação do texto. Pessoal, essa carta ela foi escrita antes do antes do final do primeiro século, por um homem que, nas palavras de Santo Irineu, livro 3, capítulo 3, número 3, contra as heresias, viu os próprios apóstolos e viveu com ele. A data dessa carta é tão antiga que o nome de Clemente aparece no Novo Testamento, em uma das cartas de São Paulo. Você já viu pelas citações que eu fiz que isso não é verdade, né? Você sabe que isso não é verdade, tá? A academia não acredita nisso, tá bom? Isso começa com Orígenes, uma suposição de Orígenes, baseada em tradições, do que ouviu falar, tal. Não existe nada como evidência histórica, palpável, tá? Documental, que prova que Clemente escreveu aquela carta, tá bom? Então você vê o que o Lancaster está fazendo, né? Esse é, infelizmente, a historiografia católica hoje para provar, né, as suas teses, as suas doutrinas. Eles precisam recorrer a esses artifícios. Na época em que ele escreveu, com toda a probabilidade, São João, apóstolo e evangelista, ainda estava vivo em Éfeso. No entanto, não é São João que exerce jurisdição sobre os cristãos de Corinto, mas Clemente, bispo de Roma. E há também aqueles argumentos, Não, vamos parar aqui, vamos comentar isso aqui, porque isso aqui é muito interessante, né? Eu acho que ele não percebe nas contradições que ele está caindo uma após outra. Vamos lá. Ele diz que, olha, nessa época, João, o apóstolo amado do Senhor, né, aquele que foi para a ilha de Patmos, recebeu toda a revelação do Apocalipse, tá? Que recebeu Maria para cuidar dela, a mãe de Jesus, tá? Só essa figurinha aí, tá? Só menos importância entre os apóstolos, tá bom? Ele só é chamado de uma das colunas da igreja, tá? Lá pelo apóstolo Paulo, tá bom? Só isso, só isso. Esse cara, tá? Esse apóstolo, tá? Ele não tinha jurisdição sobre a igreja de Corinto. Foi necessário um sucessor de Pedro corrigir aquela igreja. Meu Jesus amado. Eu gostaria que o senhor Lancaster me explicasse, então, por que Paulo ele escreveu a carta aos Romanos corrigindo doutrinariamente e exortando e mandando, inclusive, sendo que Pedro era o bispo de Roma. Segundo a tradição, Pedro já era bispo de Roma. Já havia fundado a igreja de Roma, já estava ali, segundo eles, 25 anos, foi bispo de Roma, e por fim foi martirizado. Agora, por que Paulo
tem que corrigir uma igreja cujo papa era Pedro, estava vivo e pastoreando aquela igreja. E outra, por que as igrejas da Ásia ali, tá, perto de Corinto, tá, as 7 cartas que Jesus mandou o apóstolo João escrever, por que não deu para Clemente? Por que não foi Clemente que foi exortar, corrigir as igrejas da Ásia ali, do qual Jesus mandou João escrever para elas? Olha, não tinha ali o sucessor de Pedro, que era o cabeça da igreja? Mandou um simples apóstolo, enquanto que o sucessor dos apóstolos, do principal, do cabeça, do príncipe, estava ali banando as pernas. Clemente de Roma. Pois é, né? Gostaria que o Sr. Lancaster explicasse isso para nós. Gente, isso não passa de conjectura, é bobagem, tá? O que ele está falando é bobagem, ok? É bobagem. Outra, não havia jurisdição entre igrejas naquela época. Cada igreja, o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu não vou semear em campo alheio, em que o outro já semeou. Eu não vou meter o bedelho ali, tá bom? Não vou meter o bedelho, apesar de ter escrito a Roma, que segundo a tradição católica, foi fundada por Pedro. Então já é uma contradição aí. Mas o apóstolo falava isso, né? Não vou edificar onde outros estavam trabalhando, na lavoura de outros. Então, eles, de certa maneira, respeitavam a sua jurisdição, mas não havia essa jurisdição através de uma lei canônica. Isso veio posteriormente, ele vai falar aqui, que posteriormente veio. Né? Então não existia. Então uma igreja poderia muito bem, a igreja que estava em Roma, escrever para a igreja que estava lá em Corinto, que estava com problemas. Não tem nenhum problema isso. A Grécia estava sob jurisdição do patriarcado de Roma. Pessoal, pelo amor de Deus, isso é instituição eclesiástica, sim, que remonta muito depois. Nessa época, falar de jurisdição eclesiástica, de bispo, de metropolita, de patriarca, isso não existia. Existiam o quê? Os bispos e o bispo de Roma. Olha, é engraçado, né? É muito engraçado. O cara fala, não, esse argumento, ele não pode ser verdadeiro, por quê? Porque essa divisão da pentarquia aí só surgiu muito tempo depois de Nicéia e tal. Isso aí é um absurdo. O que existia? Os bispos e o bispo de Roma. Gente do céu. Primeiro ele precisa provar todas essas alegações. Primeiro que não existia bispos, como nós já demonstramos, inclusive com citações de católicos romanos. E outro, muito menos, se não existia bispo, muito menos um bispo monarca. Muito menos um bispo monarca. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha no que diz alguns historiadores, pessoal. Vamos voltar nos documentos aqui, tá? Vamos ver essa questão de jurisdição. O Sullivan, novamente, vai nos auxiliar aqui, tá? O padre Sullivan. Ele diz assim, olha. No passado, escritores católicos haviam interpretado esta intervenção de Clemente em Corinto, como um exercício inicial do primado romano. Preste atenção. Olha o que ele vai falar agora. Mas agora é geralmente reconhecido como o tipo de exortação que uma igreja poderia dirigir a outra sem qualquer pretensão de autoridade sobre ela. O Lancaster, ele está se fiando em escritores que já estão ultrapassados na academia. As pesquisas historiográficas, as pesquisas de história da igreja avançaram muito e esses caras estão com a cabeça na Idade Média ainda. Ainda está com a cabeça na Idade Média. Está indo na contramão das evidências históricas. É isso que ele está falando, esse bispo, esse padre aqui, esse teólogo e historiador católico. Tá? No passado, os caras acreditavam nisso. Mas hoje, geralmente, não é reconhecido mais. Isso não é reconhecido. Por quê? As pesquisas nessa área avançou. Nós temos novas descobertas. E é, assim, absolutamente errôneo você dizer que existiu bispos
até o meado do segundo século, e muito menos um bispo de Roma, pelo amor de Deus. Isso é óbvio que não existia. Agora vamos para o Klaus Schwartz, outro padre católico, tá? Historiador e teólogo da Igreja Católica. Olha o que ele vai dizer. No entanto, ele, Clemente de Roma, não é apontado como o autor da carta. Em vez disso, o verdadeiro remetente é a comunidade romana. Nós provavelmente não podemos dizer com certeza que havia um bispo de Roma na época. Se não havia um bispo em Roma na época, muito menos um papa. Viu, Lancaster? Parece provável que a Igreja Romana era governada por um grupo de presbíteros, de quem muito rapidamente surgiu um oficiante ou primeiro entre iguais, cujo nome foi lembrado e que posteriormente foi descrito como bispo, após meados do século II. Mas seria ir longe demais deduzir que a Igreja Romana tinha autoridade formal ou precedência sobre outras igrejas, como foi feito com muita pressa por católicos romanos no passado. Olha aí, ele está em concórdia com o que o Sullivan acabou de dizer. Em primeiro lugar, mesmo que essa admoestação reivindicasse a autoridade de Deus e a assistência do Espírito Santo, permaneceria dentro do contexto da universal e fraterna solidariedade das igrejas cristãs, embora seja falado a uma igreja irmã que havia se desviado. Algumas questões, vamos resumir aqui, olha, não existia bispo em Roma, monárquico, nem bispo existia de fato, existia um colegiado de presbíteros. Outra, a igreja de Roma não tinha poder para intervir com autoridade sobre as outras igrejas, e o fato dela ter feito isso foi apenas o que as outras igrejas já faziam, baseado no amor e caridade fraternal. Só isso, tá bom? O que o Lancaster está falando, é a palavra dele contra a palavra da academia, a palavra dos teólogos e historiadores católicos romanos da igreja dele. Vamos outro aqui. Agora é do F. McQueen. Ele vai dizer o seguinte, olha. Por enquanto, desejo apenas considerar a frase final, obediência a ele, tá? Que está lá na carta de Clemente aos Coríntios, que os católicos falam, olha, tá vendo? Ele está pedindo obediência a ele, como Lancaster fez agora há pouco. É verdade que a carta chama os Coríntios à obediência, mas não é obediência ao escritor da carta. Isso é muito diferente, né? É obediência, aí ele vai citar os termos gregos, às coisas que Deus ou Cristo falou por nosso intermédio. O que eu acabei de falar. O escritor confia inteiramente na substância do que diz e não afirma que o fato de estar dizendo, isso acrescenta algum peso à admoestação. Ou seja, o que vale é o que ele está dizendo baseado no quê? Na palavra de Deus e inspirado pelo Espírito Santo, porque essa é a ideia da carta, que ele está falando pelo Espírito Santo e baseado nas Escrituras Sagradas. É esse teor, essa substância que vale, e não a autoridade dele. Repetidamente, o escritor apela ao ideal comum, ao qual ambos estão sujeitos, e o tom é sempre de exortação em vez de ordem. Otto Carrer comenta sobre isso. Clemente agiu exatamente como Pedro, em 1 Pedro 5:2-3, havia exigido que um pastor agisse, com autoridade e com amor, não como dominadores do clero, mas sendo feitos modelo do rebanho de coração. Tá? Então, longe de, esse autoritarismo, mandar, o cara foi mais autoritário de qualquer papa que você possa conhecer, longe disso. Olha o que diz aqui a parte 56 da carta que Clemente escreve, olha, caríssimos, aceitemos a correção, contra a qual ninguém deverá indignar-se. A advertência que fazemos mutuamente é boa. Olha a palavra mutuamente, ou seja, em via de mão dupla. Tanto Roma admoesta Corinto, como Corinto pode também admoestar Roma. Tá? A advertência que fazemos mutuamente é boa e extremamente útil, pois ela nos une à vontade de Deus. Aonde está a tão superioridade de Roma, do bispo de Roma aqui, como alegadamente quer nos convencer aí o senhor Lancaster? Em lugar nenhum.
Vamos citar agora Johannes Casten, também católico, a respeito disso. Olha, é inegável que não contém uma afirmação categórica do primado da Sé romana. O escritor não diz expressamente em nenhuma parte que a sua intervenção ligue e obrigue juridicamente a comunidade cristã de Corinto. Eu acho que o Sr. Lancaster deve desconhecer todos esses autores aí, tá? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Vamos lá, mais um autor aqui. O Carbaus. Carbaus, ele também é católico. E neste livro aqui, Manual de História da Igreja, ele vai falar ainda sobre essa carta de Clemente, olha. Mesmo quando o bispo tem na sua igreja o seu próprio campo de ação, isso, no entanto, não o dispensa de toda a responsabilidade em relação à Igreja Universal. Não é somente o sentimento de uma mera solidariedade com os fiéis de outras comunidades, o que impulsiona o bispo como Inácio e Policarpo a dirigir-lhes as suas palavras de alento ou admoestação, mas obram assim porque movidos de um dever claramente sentido. No entanto, não pode citar-se nenhum bispo da época pós-apostólica que intervenha na situação de outras igrejas com a mesma autoridade que na sua própria, ou dê instrução à Igreja Universal. Olha isso, gente. O próprio Clemente Romano passa muito para segundo plano atrás da Igreja de Roma como tal, para que, com base na sua carta à Igreja de Corinto, se lhe possa atribuir um direito consciente de correção sustentado por autoridade especial no sentido, por exemplo, da ideia do primado. Ele está dizendo o seguinte, gente, isso aí é balela, tá? As igrejas eram movidas por amor. Assim como Clemente escreveu para a igreja de Corinto, Inácio escreveu para a igreja de Roma também e outras igrejas. Assim também fez Policarpo para outras igrejas. Será que o Sr. Lancaster não dá para perceber no contexto da história da igreja que isso era algo natural, que as igrejas se ajudavam mutuamente, sem querer exercer qualquer tipo de jurisdição, e muito menos universal? É o que ele diz aqui, olha. Ou dê instruções à Igreja Universal. Ninguém tinha poder para meter o bedelho na outra igreja e mandar como Lancaster quer. Isto é um católico romano falando. Tá? É um católico romano falando. Então vamos voltar para o Lancaster e ver o que ele tem mais a dizer para nós nesses tempos finais aqui da carta de Clemente aos Coríntios. E quais as implicações disso? Nós vemos aqui, nesse caso, um bispo de Roma assumindo o direito de enviar ordens categóricas aos cristãos na Grécia. É o direito baseado no amor fraternal, assim como outros faziam também, como nós acabamos de provar aqui com documentos da própria igreja do Sr. Lancaster, né? Então, isso não é evidência nenhuma de jurisdição universal, de primado papal ou coisa parecida. Certo? Não se trata de gente ali da região de Roma, nem mesmo da Itália, mas de além do mar Adriático. Mas é Roma, o bispo de Roma, a igreja de Roma, que afirma ter o direito de comandá-los e que o que está dizendo é a voz do próprio Deus por meio dela. Não são conselhos, são comandos. E se eles não... Não. Na carta, ele diz claramente que são conselhos. São conselhos, não são comandos, não são ordens. Não são ordens de um papa que está administrando a Igreja Universal. Nada disso. Anacronismo, onde você mora, anacronismo? Pelo amor de Deus, saia da casa do Lancaster. Desabita, sai desse corpo. Meu Deus do céu. Policarpo fez isso. Inácio fez isso. Dionísio fez isso, que eu vou mostrar agora. Vamos deixar ele falar aqui. Obedecerem incorrerão em grande pecado. Uau, essa é a prova de que o Papa ordenava e todo mundo cumpria? Se vocês não obedecerem, vão incorrer em grande pecado. É claro que vão. É claro que vão. Se ele está citando as Escrituras, está citando o mal do cisma, o mal da divisão, o mal da rebelião, e eles continuam caindo nesse erro, é claro que é um grande pecado, gente. E qual é
a evidência de que isso prova uma jurisdição universal do bispo de Roma. Pelo amor de Deus, Lancaster. Ou, meu filho, deixa de ser um pouquinho católico romano e seja um pouquinho cristão, tá? E veste um pouquinho a carapuça de historiador. Ah, mas os coríntios obedeceram, porque pode ser que eles não obedecessem. Não houve a menor objeção ao exercício dessa jurisdição. Ao contrário, essa carta de São Clemente é elogiada e citada pelos séculos futuros com grande autoridade, como um documento admirável. Santo Irineu chama esse texto de adequado. Eusébio de Cesareia chama de grande e maravilhoso. Dionísio de Corinto, bispo de Corinto no século II, décadas depois, dizia que esse texto ainda era lido na comunidade, na igreja de Corinto na época dele. Isso está lá na História Eclesiástica, capítulo 3, livro 4, capítulo 23, número 11. Mas aí a gente pensa, que protestos esse texto suscitaria nos protestantes se o Papa escrevesse assim para eles? Os coríntios não. Eles têm que colocar os protestantes, né? Ele tem que colocar os protestantes. Agora, essas citações todas que ele fez, que Irineu falou, que o outro falou, que Dionísio conservou, que era lido, que era apropriado, que era muito bom, que era excelente, que era maravilhoso, isso prova que existia um papa que exercia poder sobre as outras igrejas, administrativo, que tinha alguma suposta jurisdição universal? Pelo amor de Deus, eu acho que ele está trabalhando com provas muito fraquíssimas, tá? Muito fraquíssimas. Isso aí que ele está fazendo é crença. Isso não é ciência. Isso é crença. É unicamente fé. É fé de que a sua igreja está certa. Ele não está buscando as evidências e não está seguindo as evidências aonde as evidências podem levar. Ele está seguindo o quê? Ordens da sua igreja. Tá? E isso, assim, eu nem vou falar o que isso pode ser, né? Eu tenho uma expressão aqui na minha cabeça, mas eu não vou falar, não. Tá? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, o que Eusébio preservou, já que ele citou Dionísio aí. Dionísio foi bispo da igreja em Corinto, tá? Depois, e Eusébio, ele preserva muitas coisas de Dionísio. Tem dois Dionísio, o de Alexandria e o de Corinto, tá? Falando do de Corinto aqui, que ele acabou de citar. Na História Eclesiástica dele, livro 6, capítulo 23, Eusébio vai falar sobre as cartas de Dionísio. Olha o que ele vai dizer. Dionísio, bispo de Corinto, e das cartas que ele escreveu. Sobre Dionísio, o primeiro que temos a dizer é que foi-lhe confiado o trono do episcopado da igreja de Corinto. E também que suas atividades divinas influenciaram abundantemente não apenas os que estavam sujeitos a ele, ou seja, na sua jurisdição, mas também os de outros países fora da sua jurisdição. Se Clemente tinha jurisdição, se isso é uma prova, né? Se esse é o critério do Lancaster, de que é uma prova de que Clemente era um bispo porque estava escrevendo uma igreja que está fora da sua jurisdição, então prova também que Dionísio era um papa. Porque o próprio Eusébio fala que ele escrevia, tá? E não só escrevia, mas, segundo ele diz aqui, suas atividades divinas influenciaram abundantemente não apenas os que estavam sujeitos a ele, mas outros de outros países. Sendo utilíssimo a todos com suas cartas católicas que compunha para as igrejas. Viu, Lancaster? Não era só Clemente que escrevia. Existiam outros que escreviam também. O próprio Dionísio, que você citou, escreveu para outras igrejas. Isso torna ele um papa? Não. Eusébio vai continuar, tá? Em outro capítulo, ele vai falar o seguinte, ó, das outras cartas de Dionísio. Isto escreveu também a Novato, mas além disso, escreve aos do Egito uma carta sobre a penitência, na qual expõe suas opiniões acerca dos caídos, distinguindo graus de faltas. Também se conserva uma carta privada sobre a penitência, dirigida a Cólon. Este era bispo da igreja de Hermópolis. E outra de repreensão, dirigida à sua grei de Alexandria.
Alexandria é no Egito, diferente da Grécia. Ele era bispo de Corinto. Ele estava repreendendo uma igreja em Alexandria. Gente, isso faz dele um bispo? Monárquico? Um papa? Não, mas segundo os critérios do senhor Lancaster, deveria. Porque o mesmo que ele está aplicando a Clemente, se aplica também a Dionísio e outros também. Tá? Outros também. Vamos lá? Vamos deixar o senhor Lancaster acabar com a sua teoria do Papa Clemente. Não. Os coríntios eram católicos. Eles haviam se comportado mal com o seu clero, receberam a admoestação e se corrigiram. Na verdade, a próxima coisa que nós ouvimos dizer deles depois deste episódio é, como diz Gesipo, que a ordem foi reestabelecida em Corinto. A ordem do Papa foi, ainda no século I, ouvida, obedecida, aprovada na Grécia. Você viu o tom dele? Quem ouve ele falar sem olhar as evidências, quem não vai nas fontes, acredita. Olha, de fato, os coríntios obedeceram porque era o Papa que estava falando. Era o Papa que estava dando alguma ordem. Foi por isso? Claro que não. Porque não existia bispo monárquico, a igreja era comandada por colegiados, ele nem fala em nome dele, fala em nome da igreja, tá? Como colegiado. Outra, ele fala de modo fraternal, como outros falaram também. E os coríntios, graças a Deus, acataram a voz dele. Não porque ele fosse um papa com direito universal, mas porque ele era um pastor, admoestando e aconselhando de modo fraterno aquela igreja tão histórica, né, fundada ali pelo apóstolo Paulo. Bom, pessoal, acabou, ele vai passar por uma outra evidência, ele vai citar um outro escritor, tá? Eu acho que é Inácio agora, tá ok? Esse vídeo aqui ficou longo, não era para ser longo, mas ficou longo mais uma vez, desculpe. Mas a gente tinha que ir a fundo, né? A gente tinha que desmascarar todas essas falácias católicas na tentativa de provar que houve um suposto primado universal ou um primado jurídico da Igreja de Roma, um papa que governava todas as igrejas. E a pior prova que ele começa é com Clemente de Roma, tá? Mas essa não vai ser a pior, é uma das piores, porque ele vai citar cada coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E nós vamos, na medida do possível e conforme a minha paciência suportar, refutando cada parte desse vídeo do senhor Lancaster. Esse foi o segundo vídeo que eu trabalhei somente sobre Clemente. Clemente não era bispo monárquico, Clemente não escreve em seu nome, nós nem sabemos quem escreveu realmente, há a tradição que fala que foi Clemente, a carta é uma carta de exortação, que era um padrão das igrejas na época, uma carta fraternal, que longe de autoritarismo, ela era uma carta de amor, e os coríntios obedeceram essa carta não por causa de que ela vinha de um bispo de Roma. Não, mas porque ela tinha realmente a unção daquela pessoa que escreveu ali, admoestando os coríntios. Ok? Então, a primeira prova do Sr. Lancaster aqui já caiu por terra. Gostou desse vídeo, pessoal? Deixe seu comentário, deixe o seu like também, tá? Se você tem mais evidências para mostrar para nós, coloque aqui nos comentários também. Divulgue o nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E que esses vídeos assim possam abençoar a sua edificação espiritual, o seu conhecimento e protegê-lo das falácias e enganos das falsas doutrinas. Tchau, Deus abençoe.